Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma aula de problemas atuais de bioética para a turma do P8 de enfermagem. Dando continuidade, gente, às nossas aulas, mas lembrando que eu gostaria, de perguntar a vocês se vocês concordam com a gravação desta aula para posteriormente vocês possam assisti-la, no meu canal no YouTube, ou para revisar, ou mesmo para que vocês possam estar, quem faltou, poder ter acesso à aula. Vocês concordam com a gravação e posterior divulgação desta aula no meu canal do YouTube? Sim, concordam. Beleza, gente. Os alunos estão... A turma está começando a entrar mais gente. Parando de onde a gente continuou, na aula passada, a gente estava falando sobre os direitos e deveres, tanto do paciente quanto do profissional de enfermagem, e é importante que vocês tenham o conhecimento, não só do que vocês, como profissionais, devem ter como obrigação e como direitos de vocês, mas também é importante que vocês conheçam os direitos e deveres dos pacientes. E aí, na aula passada, a gente finalizou, a aula explicando um pouquinho sobre a questão dos direitos dos pacientes e continuando no seu artigo 12 aqui, nas responsabilidades e deveres do profissional, é assegurar a pessoa, a família e a coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Então, vocês devem ter este cuidado e a atividade a qual vocês estejam realizando naquele momento, ela tem que estar, vocês precisam estar focados, concentrados, vocês precisam ter a habilidade necessária para poder executar, aquela atividade, e assim, com isso, vocês estariam minimizando, ou anulando as chances de ocorrer imperícia, negligência ou imprudência. Então, é fundamental que vocês estejam prontos, preparados, capacitados, treinados, para que assim vocês possam estar exercendo de forma qualificada a profissão de vocês e, com todo o cuidado por estarem numa profissão ao qual lidar com a vida diretamente, com pessoas que já estão fragilizadas por algum problema de saúde. Então, é fundamental que vocês tenham atenção e cuidado na hora da assistência que vocês forem prestar aos pacientes de vocês. Os princípios fundamentais para a enfermagem. Então, o profissional de enfermagem, ele participa como integrante da equipe de saúde. Então, assim como vocês, vão existir outras profissões que vão estar trabalhando unidas para que vocês consigam trazer o resultado, o melhor resultado, que seria o quê? Tratamento e cura de um paciente. Então, vocês vão estar unidos com uma equipe, e essa equipe ela precisa estar trabalhando juntas, de fato, como equipe. Então, vocês como parte integrante da equipe de saúde, das ações que visam satisfazer as necessidades de saúde da população e da defesa dos princípios das políticas públicas de saúde e ambientais, que garantam a universalidade do acesso dos serviços de saúde, integralidade da assistência, resolutividade, preservação da autonomia das pessoas, participação da comunidade, hierarquização e descentralização político-administrativa dos serviços de saúde. Infelizmente, a gente nessa pandemia está vivendo um caos, em diversos serviços da área da economia do nosso país como um todo, mas principalmente a gente vê isso em alguns setores da saúde, onde alguns, como eu posso dizer, não são profissionais, como que eu posso... algumas pessoas que são representantes da gente, alguns políticos, que eu não estou conseguindo achar a palavra correta, mas são políticos, Alguns políticos que nos representam, seja ele a qualquer nível, seja municipal, estadual ou federal, estão ali com briga de egos, com briga de ideologias e colocando de lado o principal, que seria o foco na população.
o foco no serviço de qualidade, nos gastos e investimentos necessários para que a saúde da população fosse colocada em primeiro lugar. Infelizmente, não é isso que a gente está vendo. Infelizmente, uma briga de ego, né, de pessoas desqualificadas que estão aí no poder, estão podendo levar, né, a população cada vez mais a sofrer em decorrência dessa pandemia, em diversos níveis, seja a nível de saúde, por não dar qualidade e a importância necessária para o conhecimento dos profissionais da área de saúde, os cientistas, pesquisadores que possuem conhecimento e resultados, né, que a ciência traz em relação a possíveis tratamentos, vacinas e orientações a respeito de cuidados necessários, no caso, para prevenção, e também diversos outros setores que a gente está vendo que o país está afundando cada vez mais por desqualificação de pessoas que estão ali no poder, assumindo uma responsabilidade a qual nunca, né, essa pessoa que bem já tinha falado que era desqualificado em todos os sentidos, mas resolveram apostar, né, e jogaram essa pessoa no poder. E nós, infelizmente, caímos, né, na gestão dessa criatura numa situação que não tínhamos como prever, que era uma situação de pandemia, e agora a gente está pagando o pato e muitos pagando com a saúde. Então, proibições, né? É possível, na verdade, é possível não. Vocês, né, como futuros profissionais, como eu disse, vocês vão ter direitos e deveres. E dentro disso vão existir algumas proibições, como, por exemplo, no seu artigo 26, que diz que negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência e emergência. Em outras turmas, teve até uma situação que a aluna perguntou assim: professora, mas e quando o profissional, vamos supor, eu sou enfermeira e eu trabalho na área de pediatria. Aí teve um acidente de carro, né? Um veículo capotou, alguma coisa do tipo, eu não trabalho com urgência e emergência. Então, eu não posso negar a assistência? Sim, você não pode negar a assistência. Por quê? Porque, querendo ou não, você como profissional, né, que graduado no mínimo, né, em enfermagem, você passou por uma capacitação, treinamento, uma qualificação que lhe dá conhecimentos mínimos para uma situação de urgência e emergência. Então, sim, você precisa prestar assistência, né, de urgência e emergência ali naquela situação e, lógico, entrar em contato com o serviço de urgência e emergência para ir até lá. Mas enquanto isso não ocorre, você, como profissional de enfermagem, você não pode negar assistência. Caso seja identificado, vamos supor que você estava lá no local onde aconteceu o acidente. E aí você fingiu, né, que você não era profissional de enfermagem, que você não era enfermeiro, e aí você simplesmente saiu de mansinho ali, como se você, né, não tivesse conhecimento mínimo para ajudar. Então, se alguém souber que você, né, como enfermeiro, estava ali, viu e poderia ter prestado uma assistência, você pode responder judicialmente, tá? Isso é negar socorro, né? Negar ali dentro da sua profissão uma situação a qual você poderia estar até salvando uma vida, né? Dependendo da situação, um procedimento que você, como profissional, estaria exercendo ali, tá? Você está negando, tá? Você precisa ter esse cuidado. Deixa eu só Professora, botar aqui no grupo que o povo se perde, né, na aula. Oi, pode falar. no caso dessa assistência, não só em âmbito hospitalar, em todo âmbito que está falando, que você não pode negar Sim, assistência. sim. Por exemplo, se eu vejo No âmbito hospitalar vão existir os profissionais de cada setor, mas na rua não. Então, se acontecer na rua, num local que você esteja, aconteceu um acidente, você não pode negar socorro. Ok.
No artigo 27, executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu representante legal, exceto iminente risco de morte. Então, vamos supor, teve um acidente de carro, uma pessoa capotou ali, ela está sozinha no carro, ela está inconsciente. Você não vai, né, ficar tentando ligar para alguma pessoa ou tentando acordar lá a pessoa para ver se ela aceita, né? Você cuida dela. Lógico que não, né? Isso aí ela tá com risco iminente de morte. Isso vale para criança, para qualquer idade, para qualquer situação, tá? Se não tiver uma pessoa ali que rapidamente você possa estar, né, tendo uma autorização, um consentimento para poder estar exercendo aquela assistência de urgência, se tiver com risco de morte, faz, certo? Lembrem-se que vocês vão fazer um juramento futuramente, né, na colação de grau de vocês. Vocês vão jurar que preservarão a vida, tá? Que vocês, né, estarão, tem lá todo o juramento de vocês, eu não sei de cor, né? Quem tem que saber são vocês, futuramente, eu não sou enfermeira. Mas deixa eu ver se eu pego um trechinho aqui. E é importante que vocês tenham, né? Esse cuidado, essa atenção de realmente preservar, né, a vida, seja ela qual for a idade, qual for a religião, orientação sexual e coisas do tipo. Deixa eu ver aqui só essa parte importante. Ó, não praticar atos que coloquem em risco a integridade física ou psíquica do ser humano, atuar junto à equipe de saúde para o alcance da melhoria do nível de vida da população. Então, obedecendo os preceitos da ética, legalidade, da moral, honrando os prestígios de suas tradições. Aqui, né, só um trechozinho aqui do juramento de vocês, mas traz, né, que vocês precisam trabalhar em equipe, que vocês precisam manter a ética, que vocês precisam ter conhecimento para poder exercer a profissão de vocês respeitando a vida. No artigo 28, é proibido provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação. Lembrando que isso visto a lei vigente, tá? Então, nos casos, vamos supor, vocês como profissionais de enfermagem, vocês vão estar junto com a equipe, né? Num caso de um aborto legal, caso de estupro, né? Um caso de risco da mãe, de vida da mãe e bebê, num caso de anencefalia. Então, esses aqui no Brasil, né, até então, são os casos permitidos para o aborto. Então, neste caso, você, junto com a equipe, né, você vai poder estar trabalhando para aquele aborto legal. Neste caso do artigo 28, a gente está falando dos casos não legais, né, aqui no nosso país, que só são permitidos naqueles 3 casos que a gente disse. Então, provocar aborto ou cooperar para que, de alguma forma, ocorra um aborto, né, é proibido dentro da legislação vigente. E aí vem aquela questão, né? A gente sabe que, infelizmente, temos clínicas clandestinas que acabam fazendo isso, e tem tanto profissionais médicos quanto enfermeiros que vão estar praticando o aborto aqui no Brasil de forma ilegal. Parágrafo único. Nos casos previstos em lei, o profissional deverá decidir-se de acordo com a sua consciência sobre a participação ou não no ato abortivo. Então, nos casos que são permitidos, que foram aqueles que a gente falou, o profissional ele pode escolher se vai ou não, né, participar daquela equipe que vai fazer o aborto daquela mulher. Como foi no caso dos médicos, né, naquela situação que a gente teve esse ano, há pouco tempo, há poucas semanas, não sei se já passou mais de 2 meses, mas há poucas semanas daquela menina, né, que foi estuprada, abusada lá pelo tio e engravidou com 10 anos, e os médicos de Minas Gerais, a qual seria a equipe, né, que inicial, não, Minas não, do Espírito Santo,
que ela é do Espírito Santo, seria a equipe inicialmente que iria ser a responsável pelo aborto, o médico se negou. Aí a criança, junto com a família, foi transferida para Pernambuco, onde foi realizada lá, né, uma equipe fez todo o procedimento de forma legal, com todos os cuidados e assistência necessária. No artigo 29, aqui no Brasil também é proibido promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte do cliente. Então, a gente já discutiu isso, né, em aulas anteriores, nas primeiras aulas, sobre a questão da eutanásia, onde em alguns países é permitido que haja essa prática, né, essa interrupção da vida, quando o paciente lúcido pode optar por essa situação, ou numa situação onde a pessoa não pode responder por si, mas existe ali o seu representante legal que pode estar realizando essa autorização. Então, aqui no Brasil, em hipótese alguma, e qualquer profissional, né, não é permitido a eutanásia. Ou que, né, alguma forma que você antecipe ali a morte, né, do paciente. No artigo 30, administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade dos riscos. Gente, vocês vão ser futuros enfermeiros e uma das coisas que o enfermeiro mais vai fazer é administrar medicação. É fundamental que vocês entendam a ação das medicações, que vocês conheçam as medicações que vocês vão estar administrando. E não é só aquelas mais usadas, não. Vocês vão ter que conhecer todas aquelas que vão estar disponíveis naquele ambiente de trabalho que vocês vão estar. Um exemplo, se você vai estar, que podem variar, né, esse tipo de medicação. Se você está no hospital psiquiátrico, as medicações que costumam ser utilizadas lá vão ser diferentes, por exemplo, de uma medicação, dos tipos de medicações que vão estar sendo utilizadas numa maternidade, tá? Então, existem medicações, né? Por quê? Porque o foco ali do tratamento dos pacientes são distintos. Então, é importante que você, dentro da sua assistência, né, seja qual for a sua especialidade, você precisa conhecer qual a ação das medicações que você vai estar administrando e quais os riscos que cada uma das medicações vão poder estar trazendo ao paciente. No artigo 33, prestar serviços que, por sua natureza, competem a outro profissional, exceto em caso de urgência. Então, existem algumas atribuições que são específicas, por exemplo, do médico, mas o enfermeiro, ele detém um certo conhecimento que, na ausência de um médico, numa situação de emergência, ele vai poder executar. Certo? Mas só e exclusivamente numa situação de emergência. O paciente vai morrer, só tem enfermagem aqui, não tem médico. Então, você vai poder fazer como alternativa para tentar, né, salvar aquele paciente. Mas é lógico que você precisa ter o conhecimento também daquela atividade que você vai estar realizando. No artigo 34, provocar, cooperar, ser conivente ou omisso com qualquer forma de violência. Seja uma violência verbal, uma violência física, uma violência sexual, né, psicológica, seja lá qual for o nível de violência. Vocês não podem provocar, cooperar ou ser conivente quando vê isso acontecer e fica quieto. Tá? É igual que a gente estava discutindo na semana passada. Se você vê um profissional da sua equipe praticando algum ato errado, criminoso, você tem que denunciar. Lógico que sempre respeitando as hierarquias. Se, por exemplo, é um técnico de enfermagem, ele tem que fazer, né, a denúncia para o enfermeiro, tá? E assim sucessivamente, né, até chegar à direção e aquele profissional, seja ele qual for, que estava exercendo de forma errada,
né, aquela atividade para que ele seja punido, né, caso seja comprovado que realmente houve aquele erro no exercício da profissão daquele indivíduo. E violência, então, aí é que não deve ser feita. Isso, gente, vale não apenas para pacientes, tá? No caso, profissional, paciente, mas também vocês não podem ser coniventes com isso, nem provocar ou cooperar com violências entre equipe, entre profissionais, certo? Que principalmente o assédio moral, a violência psicológica, ela é muito presente entre profissionais de saúde, onde alguns acham que podem mais do que o outro e acabam querendo minimizar, menosprezar, destratar, bom, fazer tudo de ruim com o outro profissional, com o outro colega, seja ele qual categoria profissional for, certo? Então, vocês precisam ter muita atenção e cuidado com qualquer tipo de forma de violência. Praticar aí é que é totalmente, né, inaceitável mesmo. Você agredir um paciente, como assim? É um ringue? É um ringue de UFC, são gladiadores ali? Não, uma coisa é você se defender, né? Vamos supor, alguém que, lógico, também é totalmente inaceitável, mas um paciente ou um parente, né, um acompanhante ali de um paciente vir querer lhe agredir e você se defender. Isso é uma coisa. Mas outra coisa é você partir para cima de um paciente ou de um acompanhante, certo? Não é admissível um comportamento desse em canto nenhum, né? Seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua casa, seja na rua, seja na escola, seja onde for, gente. Nós somos seres humanos racionais, então por que, infelizmente, muitos agem como se fosse uma rinha, né? Como se fosse um ambiente ali para tratar, né, de situações, de, vamos supor assim, ideias diferentes, né, não fazem isso com um diálogo, precisa partir para agressividade, ou pessoas que só se sentem, vamos dizer assim, né, mais poderosas por estarem portando uma arma, e aí, né, vai lá e saca uma arma e acaba matando, né, uma pessoa ali que simplesmente estava trocando ideia com você e era oposto do que você queria que ela achasse, né? Ou por algum motivo aconteceu alguma coisa, até pela emoção do momento, que a gente sabe, né? Vocês mais do que eu, e principalmente quem já é técnico, já trabalha na área, muitas vezes o acompanhante ali, por estar numa situação onde um parente está, às vezes até já morreu, né? E aí você perde, gente. É natural você perder um ente querido e você ficar completamente cego ali em determinada situação. Então, vocês precisam ter o preparo adequado de encaminhar, né, essa pessoa que ficou desestabilizada por essa notícia, por essa situação, para o setor correto, né? Às vezes ela pode, sim, né, como eu falei, pelo calor do momento, lhe distratar, falar coisas que não deveriam, mas, como eu disse, porque ela ali passou por uma emoção muito forte. E a gente não pode, não temos como garantir que se você estivesse vivenciando a mesma situação, você não iria reagir da mesma forma. É igual, eu vejo muita gente às vezes fala, se um assaltante vier me roubar, eu vou fazer e acontecer. A gente não pode garantir isso, gente. Por quê? Porque o nosso corpo ele nos prega peças. E às vezes você acha que você está preparada para reagir, fazer tudo, e quando vem o assaltante, você trava. Você não faz nada. E aí? Né? E é o certo, tá, gente? Não reajam nessa situação, né? Nenhum bem material vale mais do que a vida da gente. Então, não reajam a assalto.
Então, a gente precisa, né, colocar a mão na consciência também e ver a situação que levou o acompanhante ali, ou mesmo o paciente, a reagir, né, de uma forma mais agressiva, mas você que é o profissional, você que tem que tentar, né, manter a calma, qualquer coisa, chamar um outro profissional para fazer o acompanhamento daquele paciente, porque por algum motivo aquele paciente não se sente à vontade com você, né? Então, evitar ao máximo situações que possam vir a chegar a um nível de uma agressão, tá? Uma agressão física. E como eu falei, não só, né, na questão física, mas ter cuidado também com agressões psicológicas, né, verbais ali, que vão estar sendo tão ofensivo, às vezes até mais ofensivo do que, por exemplo, um murro na cara. Às vezes uma violência psicológica é pior do que uma física. A gente vê muito, infelizmente, na parte de maternidade, né, onde muitas mulheres relatam a violência obstétrica por parte de médicos e também de enfermeiros, tá? Onde a parte da humanização que é tão falada é pouco colocada em prática, né? Onde vem muitas vezes, por exemplo, uma situação de uma mãe tendo um parto normal, né? Tendo ali todas as contrações, gritando de dor, que algumas, né? Isso, lógico, o nível de dor também varia de cada indivíduo, mas estou falando na situação onde a mãe está ali, né? Gritando, tal, para botar o bebezinho para fora. E aí, algumas pessoas acham que é uma piada, né? Ah, na hora de fazer você não gritou assim, né? Então, guarda esse tipo de comentário para você, tá? Ninguém tá precisando desse tipo de comentário, de piadinha nesse momento, não. Você tá ali para minimizar a dor dela, né? Ajudar quando necessário, mostrar posições, dar conforto, certo? E não tá ali para ficar como um palhacinho, né? Achando que está sendo engraçado, bom? Então, as bases éticas do relacionamento enfermeiro-paciente. Então, é necessário que, dentro desta relação, né, as virtudes profissionais do enfermeiro, elas sejam colocadas em prática, né? Então, a enfermagem é uma profissão tão linda, que exige tanto de vocês, né? Que infelizmente vocês são poucos valorizados. A gente também já falou isso aqui em aula, mas por culpa de vocês mesmo, pela falta de união, de organização da equipe, né? Mas que vocês coloquem, né, as virtudes que vocês têm ali, a virtude do cuidar, de ser gestor, de organizar, de coordenar, coloque em prática isso. Sigilo profissional e confidencialidade. Gente, vocês ali estão como profissionais, né? Seja ele em qual unidade for, desde uma unidade básica a um grande centro hospitalar, né, de grande complexidade, seja lá qual for o nível de atenção que vocês estejam trabalhando, seja numa gestão, seja num centro de esterilização, seja numa UTI, no ambulatório, clínica, seja urgência, emergência, seja lá qual for o ambiente que vocês estejam trabalhando. Pode ser um atendimento domiciliar, seja lá qual for. A confidencialidade, ela é extremamente importante. Tá? Você precisa respeitar a identidade do seu paciente e as informações que você tem daquele paciente naquele momento da consulta, tá? Da mesma forma, a gente tem com médicos, né, e com outros profissionais da área de saúde. Nós mesmos, professores, nós também temos a questão do sigilo profissional, onde muitas vezes alguns alunos chegam até a gente, né, e conversam sobre determinados assuntos, né, particulares deles, e a gente, né, cabe a nós sermos éticos, né, e manter a confidencialidade dessas situações que foram relatadas. Não tem que estar espalhando nada, né, nem comentando nada sobre aquela situação com os demais colegas, alunos de turma, nem nada,
É extremamente importante que vocês sejam éticos nesse ponto. Eu não lembro se foi nessa turma que eu utilizei o exemplo de um paciente, vamos supor, você trabalha lá no... eu sempre confundo o Juliano Moreira com o Clementino. Não sei por que esses dois nomes, para mim, eu sempre confundo o Juliano Moreira com Clementino Fraga, mas doenças infecto-contagiosas, então Clementino. Então, gente, vamos supor que você trabalha lá, né, no hospital de doenças infecto-contagiosas, você é responsável pelo atendimento lá da parte de pessoas com HIV positivo, para fazer os testes e tal. E aí você entra uma pessoa conhecida sua, né, que até então, né, você não tem nada a ver com a vida pessoal dela, né? E aí, principalmente com relações sexuais ou coisas do tipo. E aí ela vai lá e você que vai atender ela. E ela vai fazer o teste, né? O teste você fez, né? Passou por todos os protocolos lá. Você teve acesso que aquela pessoa é HIV positiva. É uma pessoa conhecida sua. Vamos supor, conhecida da sua família. Cabe a você chegar para sua família e dizer: eita, ó, fulaninho é HIV positivo. Lógico que não, gente. Óbvio que não. Poderia ser seu pai, sua mãe, seu irmão, seja lá quem fosse. Ali você é profissional, tá? Então você precisa manter, né, a ética e manter o sigilo e a confidencialidade ali entre o relacionamento profissional-paciente. É necessário que vocês, né, orientem e coloquem em prática os direitos do paciente, que a gente já falou na aula passada. É importante que haja o consentimento informado do paciente para os cuidados a serem prestados, ou seja, o paciente ele precisa consentir, né, ele precisa permitir que aquele tratamento seja feito com ele, né? A gente já viu, tirando os casos onde a pessoa esteja desacordada, né, tendo um representante legal ali, pode estar colocando ali, né, representando ele, dando este consentimento. Ou no caso, né, de risco à vida, é necessário ter uma decisão muito rápida, então você pode estar fazendo isso. É necessário também respeitar a liberdade e a autonomia do paciente e a responsabilidade do profissional frente àquela situação de tratamento que ele vai estar, de atuação, não necessariamente só tratamento, mas de atuação profissional que ele vai estar exercendo, né? Onde aquele profissional, onde aquele enfermeiro, ele precisa estar apto, né, treinado, capacitado, que tenha realmente a qualificação para estar exercendo aquela atividade a qual ele está sendo requisitado. Os conselhos de enfermagem, eles buscam, através da fiscalização do exercício profissional, a garantia de que a sociedade seja atendida por enfermagem comprometida com a ética e que a assistência prestada seja livre de erros, de imperícia, imprudência e negligência, né? A gente já está falando disso várias vezes. A enfermagem, focando na enfermagem, porque é o curso de vocês, né? Mas todos os profissionais deveriam ter esse cuidado. Mas tratando aqui da enfermagem, que o exercício profissional de vocês seja feito de forma que vocês não cometam erros, tá? Ou que, por sermos humanos, né? Lógico, a gente sempre tem essa possibilidade de errar, mas que tente minimizar ao máximo as chances de erros, de falhas, e que essa falha, caso ocorra, né, não seja uma falha grave que possa levar o paciente a óbito. Dentro da regulamentação profissional, para se regulamentar uma profissão, importa considerar a prevalência do interesse público sobre os grupos ou outros segmentos, criando mais do que direitos, deveres sociais de proteção à coletividade. Então, quando a profissão de enfermagem, na regulamentação da profissão de enfermagem foi aceita, é porque existia uma necessidade social, né, dentro daquela realidade do país, para existir o profissional enfermeiro.
assim como todas as outras profissões que em alguns países podem existir, outros não, né, como, por exemplo, paramédico, que a gente citou na outra aula, né, que tem lá nos Estados Unidos. Então, dentro de cada país, né, é necessário que haja esse interesse público, né, ou de alguns segmentos da sociedade, para que haja a regulamentação de uma categoria profissional. E a de vocês, né, foi discutido e regulamentado, né, na década de 70. O conselho profissional, eles são criados como prolongamento do Estado para o atendimento do interesse público, pois o exercício das atividades do poder público decorrente do poder da polícia far-se-á sempre em função do interesse da coletividade. Assim se afasta a ideia de defesa do trabalhador. É importante, então, que os conselhos eles realmente trabalhem de forma a colocar em prática o que deve ser exigido pela profissão. É que vocês mantenham sempre as atividades de vocês sendo realizadas dentro da ética e dentro do exercício profissional. Caso isso não esteja sendo feito, caso haja uma denúncia, caso haja uma fiscalização e foi identificado que vocês não estão realizando isso, vão existir os níveis de punições que a gente já falou anteriormente, né? Desde punições mais leves, como a punição verbal, até aquelas mais graves, que seria a cassação do diploma, né, do direito de exercer a enfermagem. Convém referir que a finalidade de vincular o exercício da profissão à inscrição ou ao registro do conselho profissional corresponde sempre à proteção da coletividade, porquanto, como dito, é pela inscrição que se afere as condições e habilidade para o exercício da profissão e se sujeitam inscrito à fiscalização técnica e ética, dentro dos padrões da regulamentação da profissão firmados para a proteção daqueles valores supremos já referidos ligados ao seu exercício. Ou seja, a gente já citou isso também, obrigatoriamente vocês vão ter que, ao se formar, caso queiram, né, exercer a enfermagem, que eu acho que é o interesse de todo mundo, né, se formar e trabalhar na área. Então, para que vocês possam trabalhar na área de enfermagem, né, como enfermeiros, vocês precisarão estar inscritos nos respectivos conselhos, tá? Conselhos, por quê? Porque se você trabalhar em mais de um estado, você vai ter que ter um registro em mais de um conselho, tá? Um em cada estado de atuação que você for trabalhar. Então, dentro desse registro, né, que você faz para o Conselho de Enfermagem, né, para o Corém, vocês vão colocar lá também, além do diploma, né, inicialmente vocês vão ter o certificado após a colação de grau que permite dar entrada nos conselhos, né, que é a certidão que vocês recebem, que está tudo ok, que vocês se formaram e já colaram grau. Então, vocês vão poder dar entrada no conselho de vocês. E futuramente, caso vocês façam especializações, mestrados, né, quaisquer cursos de aperfeiçoamento que vocês venham a fazer, vocês precisam também dar entrada no conselho, para que lá esteja comprovado que você realmente teve aquele curso, que você tem uma certificação que comprova que você realizou aquele aperfeiçoamento profissional, tá? Então, isso vai estar, né, dentro lá do registro de vocês, dentro das informações deste conselho. A Constituição Federal, ela dá liberdade para exercício das profissões. E aí qualquer profissão, né, desde que exista regulamentação e algumas outras que com o tempo passam a ser regulamentadas. Então, o exercício profissional, né, dentro daqui da nossa Constituição Federal, a gente tem que a regulamentação e fiscalização só se justifica quando há risco para a sociedade. Então, se for identificado que, vamos supor, um hospital, uma clínica,
estão, né, houve denúncia, estão fazendo algo errado, que não está de acordo com a ética, com os princípios de um ambiente, né, de saúde. Então, vai existir lá uma fiscalização. Se for constatado o risco, aí vai ver o nível de risco, né, para precisar fazer adequações ou até mesmo, dependendo da gravidade, fechar aquele ambiente. O interesse então é da sociedade, do coletivo, uma vez que, vamos supor, um hospital ele esteja inadequado, é completamente importante para uma sociedade que aquele hospital esteja funcionando de forma adequada, dentro das regulamentações da Anvisa, dentro dos protocolos de segurança do paciente, profissionais, dentro do que a gente tem ali da biossegurança e da assistência à saúde. Caso isso não seja realizado, isso é um prejuízo, né, para a sociedade, uma vez que quem vai estar necessitando desses serviços vão ser justamente as pessoas, né, que estão com alguma doença, algo ao qual aquele hospital tem, né, a capacidade para ajudar, mas que devido à desqualificação do mesmo, né, ele acaba trazendo muitas vezes consequências piores para aquele paciente do que se aquele paciente não tivesse ido para lá. Defender o bom nome da categoria, né, então os conselhos eles vão estar trabalhando para que vocês realmente tenham seja colocado em prática, né, o que é ser enfermeiro, quais as atribuições e, quando necessário, né, colocar notas de repúdio, recriminar quem faz algo diferente, como a gente já viu em várias situações. Os conselhos vão proteger a sociedade para que o profissional ali ele tenha de fato qualidade, aperfeiçoamento, conhecimento para exercer aquela atividade a qual ele foi designado, né? E a sociedade vai estar protegida quando isso é colocado em prática. São a extensão do Estado para defender a sociedade, né? Então os conselhos eles são extremamente importantes porque existem pessoas que vão ser responsáveis, né, por aquela gestão daquela categoria profissional no Estado. Então, ela é extremamente importante e é necessário que pessoas capacitadas, pessoas que tenham conhecimento de como, né, de fato, fazer uma fiscalização, como lutar pela categoria, como realmente trabalhar a favor da sociedade e dos profissionais. E aí, gente, essa aula 6, ela finaliza com esta frase que eu deixo para vocês, tá? Hoje, frente à tecnologia de ponta, frente às exigências da população e frente a todo o avanço científico, a enfermagem é a expressão de um compromisso a serviço da vida, respeitando integralmente a ética e a dignidade do ser humano. Então, com tudo que a gente tem hoje em dia, com toda a tecnologia, com as exigências, né, de cada vez mais profissionais, onde vocês ficam cada vez mais sobrecarregados, frente a todo conhecimento, tecnologia, necessidade de mais profissionais, vocês vão precisar atuar, né, com um compromisso, tá sempre a serviço da vida, né, das pessoas que vão estar ali necessitando da assistência de vocês. E lembrando que este serviço sempre deve ser prestado com ética e dignidade. Então, aqui a gente vai iniciar agora, né? Lua, deixo a da graça dela aí para vocês. E vamos agora para a aula 7. Pronto. Continuando, gente, nossa aula.
vamos agora falar sobre a legislação, né, do exercício profissional de enfermagem, dando continuidade um pouco mais sobre essa parte legal da profissão de vocês, né, para que vocês trabalhem futuramente sempre prestando o melhor serviço possível, trazendo, né, levando em conta sempre o que a parte legal traz em relação ao trabalho de vocês. E aí, vocês já tiveram conhecimento sobre essa resolução, a 554 de 2017? Ela trata sobre os pacientes nas redes sociais, tá? Ela vai fixar parâmetros para evitar o apelo ao sensacionalismo e à autopromoção de profissionais de enfermagem. Vocês já ouviram falar sobre ela? Gente? Pessoal? Alô? Não conhecia não, professora, primeira vez. Primeira vez? Alguém falou alguma coisa? Oi, Renata. Oi, eu ia dizer que também não conhecia. Não? Olhem que isso é de 2017. A gente já está em 2020. Quem já trabalha na área, quem é técnico aqui, presente na aula agora, já tinha ouvido falar? Tem algum técnico presente na aula? Tem, professora, mas eu nunca ouvi falar, não. A não ser que a gente conheça por outro nome. Uhum. Não saiba exatamente, né, o número da resolução, vamos dizer assim, né? Exato. Pronto. É importante, gente, que vocês conheçam, tá, essas resoluções, esses números delas, né? Porque isso cai muito em concurso, certo? Então, se vocês futuramente forem prestar alguma prova de concurso, prestar seleção para algum mestrado, para alguma residência, essas resoluções, né, elas são extremamente importantes, tá? São muito cobradas a nível de concurso. Então, é bom que vocês sempre estejam, né, antenados e sabendo lá quais são as principais que, dependendo da área que vocês estiverem atuando, né, vão ser exigidas. Então, essa resolução 554 de 2017, ela trata justamente sobre a questão do uso das redes sociais. O que é que estava existindo e aí foi necessário, né, criar essa resolução para que não houvesse mais essa situação? O que é que a gente via? Pessoas profissionais, né, tirando foto de todo jeito do ambiente de trabalho, né? Tirando foto com o paciente, sem o paciente autorizar, às vezes o paciente desacordado, né? E isso gerava situações altamente constrangedoras, onde muitas vezes, como eu disse, o paciente nem sabia que estava sendo registrado ali naquela foto, tá? E depois aparecia a cara do paciente ali numa rede social qualquer, aí um conhecido dele também era amigo seu, aí via e printava e mostrava, olha tu, onde é que tá, ó, postaram uma foto tua, tu toda, né, estraçalhada ali na cama de um leito de hospital, não sei o quê, né, era tu que tava no acidente e tal, ó, tô te vendo aqui, ó, na rede social. Então, isso é uma postura totalmente inadequada, mesmo sem ter a lei, né? Vocês não poderiam, principalmente com o advento, né, do celular que já faz um tempo, mas que se tornou cada vez comum, não é? E aí, em 2017, teve que se criar uma resolução que proibisse justamente essa questão do uso, né, de imagem, do apelo, do sensacionalismo para se autopromover, ganhar likes, né, ter visualizações ali nas suas redes sociais. Então, vamos professora. Oi. É o Wildisley que está falando. Uhum. Como eu trabalho em UTI, a senhora falando isso, eu lembrei de um ocorrido que teve com a gente, que o paciente era até um profissional também, certo? E o resultado é que a colega emprestou o celular a ele. Ao paciente. E ele pegou,
Foi ao paciente, porque trabalhava com ele em outra instituição e por amizade entregou o celular. Ela disse que não foi ela que tirou as fotos, só sabe que foi parar fotos na rede do Facebook do paciente, ele entubado, outra ele sem estubado já, e ela disse que não foi ela que tinha tirado, ela alega que quem tirou foi ele, e depois ele disse que ele que mesmo tinha tirado, só que assim, a senhora falando isso, e a gente sabe que existe uma proibição de até o paciente ter acesso ao celular, mas que por uma amizade ocorreu isso e quase ia ser demissão para a funcionária, por causa de uma amizade, né? Da pessoa ter pego essa foto e ter lançado no Facebook, já que o celular dela estava aberto, ele teve o acesso. Totalmente errado, né? Independente dele estar como paciente, ele ser profissional, mas ali ele estava como paciente, né? Mas independente se ele tivesse como profissional ou só como paciente ou como os dois, seja lá o que fosse, né? Ele não poderia estar fazendo esse registro. E pior ainda, né? Que ele como profissional, ele tem conhecimento, pelo menos deveria ter conhecimento dessa resolução. Lembrem-se que você argumentar, a nível da lei, argumentar o desconhecimento de uma nova resolução, isso não é justificativa para você não responder criminalmente. Você, como profissional, você tem que ter o conhecimento de tudo, né, que é novo, que vai estar sendo atualizado em relação à sua profissão, certo? Então, não venha com desculpa. Eu não sabia. Por que você não sabia? Você não é profissional? Você tem que estar atualizado. Então, isso não vai colar para a justiça, tá? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a resolução do COFEN, né, 554 de 2017. Estabelece os critérios norteadores das práticas de uso e de comportamento dos profissionais de enfermagem nos meios de comunicação de massa, na mídia impressa, em peças publicitárias, de mobiliário urbano e nas mídias sociais. Então, esta resolução ela vai vir, né, como uma forma de orientar como que o profissional ele deve se comportar nessas situações de comunicação, né, qualquer um desses níveis de mídias aí. Como eu disse, foi necessário que fosse criado algo legal, né, tendo poder, vamos dizer assim, punitivo, né, para que as pessoas acordassem e colocassem em prática ali algo que é tão óbvio, mas que para algumas pessoas o bom senso passa longe, né, e aí não existia essa consciência. Então, nas redes sociais individuais, né, você pode fazer o que quiser. Então, se você quiser postar, né, foto sua fazendo pose, sensualizando, bebendo, enchendo a cara, problema seu. Ali é você e você está dando consentimento no momento que você tira uma foto sua, né, uma selfie e você posta. Então, você está deixando ali livre, não é? Você escolheu isso. Mas isso é algo particular, tá? Isso é algo que você, né, assuma as consequências de uma foto ali que você vem a tirar e publicar. Já quando a gente leva em consideração o paciente, né, essas fotos tiradas durante o exercício profissional, aí a coisa muda. Uma coisa é sua vida particular, outra coisa, né, é a sua vida profissional. Então, considerando a prerrogativa estabelecida no COFEN, no artigo 8º, 4º da Lei número 5.905 de 73, de baixar provimentos e expedir instruções para uniformidade de procedimento e bom funcionamento dos conselhos regionais, né? Então, trazendo de forma uniforme ali, única, para que todos os conselhos trabalhem da mesma forma. Considerando também a Lei número 7.498 de 1986 e o Decreto 94.406 de 1986,
1987, que regulamenta o exercício de enfermagem no país, considerando o disposto no artigo 22, inciso 20, ou inciso 10, do Regimento Interno do COFEN, número 421 de 2012, que autoriza o Conselho Federal de Enfermagem baixar resoluções, decisões e demais instrumentos legais no âmbito da autarquia, né? Então, foi possível desde 2012 que o COFEN ele possa estar criando, né, baixando essas resoluções e mais orientações. Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, considerando a necessidade de uniformizar as práticas de uso e de comportamento ético para a divulgação de assuntos de enfermagem em meios de comunicação e nas mídias sociais em todo o território nacional, considerando que o atendimento aos princípios éticos é inquestionável, pré-requisito para o estabelecimento de regras éticas de concorrência entre profissionais de enfermagem, serviços, clínicas, hospitais e demais empresas registradas nos Corém. Considerando que as entidades e os profissionais de enfermagem têm a obrigação, gente, de proteger a pessoa, a família e a coletividade, vítimas de exposição e ou publicação de imagens que comprometem o direito inalienável à privacidade, estando os mesmos sujeitos a esse regramento, ou quando da veiculação de publicidade ou propaganda indevidas. Então, vocês precisam resguardar, é obrigação de vocês proteger o paciente, a família e a coletividade dessa exposição. Considerando também a Resolução 510 de 2016, onde a gente fala sobre as pesquisas realizadas com seres humanos nas áreas de ciências humanas e sociais, que envolva a utilização de dados dos participantes, considerando que o COFEN respeita a liberdade de expressão dos profissionais de enfermagem e espera que usem as mídias sociais com responsabilidade, né, consciente das oportunidades e também das consequências que seus atos podem gerar. Então, é necessário que vocês, como profissionais, né, e mesmo como pessoas, vocês tenham cuidado, usem as redes sociais de forma responsável, porque da mesma forma que você pode estar expondo uma pessoa, você pode estar até você mesma se expondo de forma desnecessária, de forma que possa levar prejuízo para você, ou imediatamente, né, ou futuramente. Então, se resguarde, né, em certas situações, para que você não acabe tendo ali comprometimento da sua imagem. Considerando que o sistema Corém apoia o uso responsável das mídias sociais, pois reconhece os potenciais benefícios profissionais, institucionais e sociais da atuação dos profissionais de enfermagem nesses meios, onde muitas vezes o profissional de enfermagem, como outros profissionais de saúde, né, médicos, entre fisioterapeutas, nutricionistas, entre outros, trazem ali algumas dicas, orientações, né? Mas, lógico, são informações que elas podem ser repassadas. São informações que você não vai estar fazendo, por exemplo, induzindo um paciente a fazer um procedimento que é específico da enfermagem. Não, né? Isso aí tem que ser um enfermeiro realizando o procedimento. Você não vai estar orientando ali uma pessoa que vai estar, vamos supor, assistindo um vídeo seu, né, uma publicação sua, a repetir aquele procedimento. Não, porque aquilo não é um profissional, ali é uma pessoa leiga que está adquirindo um conhecimento ali que você passou e você pode estar estimulando ela a praticar aquilo. Então, tem que ter cuidado, né, das informações que são replicadas ali para os demais, para a sociedade de uma forma geral. Então, considerando tudo isso que a gente falou agora, né, essa resolução 554 de 2017, ela resolve no seu artigo 1º estabelecer os critérios norteadores, né, que vão dar um direcionamento nas práticas de uso e de comportamento dos profissionais de enfermagem em meio de comunicação de massa, na mídia impressa, em peças publicitárias, mobiliário urbano e nas mídias sociais, como a gente falou agora há pouco. No seu artigo 2º, para efeito desta resolução, considera-se, e aí a gente vai ter, né, algumas, como posso dizer, alguns conceitos, vamos dizer, né, que
essa resolução considera. Então, considera-se, primeiro, anúncio, publicidade ou propaganda, a comunicação ao público por qualquer meio de divulgação de atividade profissional, de iniciativa, participação e ou anuência do profissional de enfermagem. Ele considera a autopromoção a utilização de entrevistas, informações ao público e publicações de artigos com forma ou intenção de angariar clientela, fazer concorrência desleal e pleitear a exclusividade de métodos de tratamentos e cuidados. Considera-se comunicação de massa disseminação de informações por meio de jornais, televisões, rádio, TV, cinema, internet, as quais formam um sistema denominado mídia. A comunicação de massa tem a característica de chegar a uma grande quantidade de receptores ao mesmo tempo, partindo de um único emissor. Então, você passa aquela informação e aquela informação rapidamente se dissemina. Hoje em dia, com a internet, com a televisão, né, eu acho que são desses que foram falados, eu acho que são os mais rápidos, né, de se propagarem. Ainda no artigo 2º, né, considera-se mídia impressa, jornais, revistas, boletins e etc. Mídias sociais constituem canais de relacionamento na internet, nos quais existem diferentes possibilidades de interação e participação entre usuários, né? Cada vez mais as mídias sociais estão evoluindo. Antes você só conseguia, né, trocar mensagens, hoje em dia você consegue trocar mensagens, fotos, áudios, você consegue fazer vídeos, né, ao vivo ou vídeos gravados. Então, as mídias sociais cada vez mais evoluem e você saber como utilizar, né, de forma a não causar prejuízo para você como profissional e também para os demais clientes que porventura você venha a ter. É considerado mobiliário urbano, cartazes, folders, postais, folhetos, panfletos, outdoors, busboards, buzzdoors, frontlights, totens, banners e etc. Peça publicitária, letreiro, placas, instalações, né, etc. Sensacionalismo. Então, dentro do sensacionalismo, no item A, né, a divulgação publicitária, mesmo de procedimentos consagrados, feita de maneira exagerada, fugindo de conceitos técnicos para individualizar e priorizar sua atuação ou a instituição onde atua ou que tem interesse pessoal. Ou seja, você pega um determinado procedimento, você pega, deixa ele bem cinematográfico, né? Você exagera ali naquela situação para dizer que você é o bam, que você sabe, que você faz e acontece. Então, isso é sensacionalismo. Cuidado. Utilização de mídia pelo profissional de enfermagem para divulgar métodos e meios que não tenham reconhecimento científico. Cuidado, gente. Como é que você... Um exemplo, você como profissional de enfermagem sair na sua rede social dizendo hidroxicloroquina é a cura da Covid. Você tem que tomar hidroxicloroquina. Ela é o salvador da pátria. Você precisa tomar. Ela vai evitar que você pegue Covid. Não vai precisar mais andar de máscara na rua, porque você, se tomar hidroxicloroquina, você vai ficar imune, blá, blá, blá. Cadê a comprovação científica? Os Estados Unidos, que era um grande defensor, o próprio presidente não chegou nem perto da hidroxicloroquina, né? Pelo contrário, ele enviou milhares, milhões lá de medicação para onde? Para aqui, para o Brasil. Ou seja, uma medicação que não tem comprovação para a Covid, né? A hidroxicloroquina, ela tem uma serventia sim, mas não para o Covid. Foi enviada aqui para o nosso país, onde houve um gasto para poder ter a distribuição, uma vez que os frascos com a medicação eram em uma quantidade muito alta, então esses frascos eles precisaram ser fracionados para poder ser distribuído, ou seja, houve um gasto absurdo para utilizar a medicação como tratamento de uma doença a qual não existe comprovação científica.
Olha que contrassenso, né? E aí, mais uma vez, aquilo que a gente falou no início da aula. A gente está governado por um bando de incompetente, né? Boa parte deles, aonde o que importa mais é a ideologia individual da criatura do que a sociedade, né? Existem pessoas que se acham imperadores e acham que só ele tem a última palavra e é o dono do país. Não, nós vivemos numa democracia onde temos diversos níveis, né, de poderes, vamos dizer assim, e ainda bem existem alguns que são sensatos e barram algumas orientações feitas, né, de forma aberrantes aqui no nosso país. A adulteração de dados estatísticos visando beneficiar-se individualmente ou a instituição que integra ou financia. Parece que essa aula, né, está trazendo a realidade do nosso país? Como assim? E aí, gente? O que é que a gente vivenciou? Lógico que não foram profissionais de enfermagem que fizeram isso, mas o que é que a gente vivenciou aqui no nosso país? Métodos... Oi? Não, pode falar, professor. Eu poderia falar sobre a alteração, né? A questão da Covid, que a gente vê aí muito, né? O número de casos. No caso do Covid, o que é que aconteceu? Houve uma intenção do presidente de mudar a forma de contar os casos. Não lembro agora exatamente como que ele queria fazer. Eu sei que a forma que ele queria, lógico, ia dar números baixíssimos, né? Ou seja, foi colocado de lado qualquer conhecimento sobre epidemiologia, né? Qualquer conhecimento sobre a área de saúde que tem os cálculos necessários para se trabalhar com incidência, com mortalidade, né? Com várias situações. Foi deixar tudo de lado simplesmente para ficar de acordo com a conveniência de um indivíduo que queria dizer que a Covid é uma gripezinha, que não matava e que a hidroxicloroquina era o tratamento e cura. Então, é uma forma de manipular a população e que, infelizmente, muitas pessoas são manipuladas dessa forma, né, com essas informações que, na verdade, são um monte de besteira que são faladas, né, e acaba desorientando mais ainda. E o que é que a gente está vendo? Cada vez mais pessoas não seguindo mais as orientações de isolamento social, de uso de máscara, de cuidados, e os números de casos aumentando. Não foi aqui no Brasil, mas só para usar como exemplo, né, das pessoas que acham que não existe pandemia, teve um ator mexicano que ele se casou agora dia 3 de outubro, no início do mês. Ele se casou e fez uma festa pomposa aonde somente 100 pessoas estão contaminadas com Covid. 100 convidados dele pegaram Covid por causa do casamento dele. Então, e aí? Você quer ficar com essa responsabilidade? Dessas 100, será que todas vão ser assintomáticas ou ter só sintomas leves? E se alguém morrer? Tem gente que não tá nem aí. Teve até uma reportagem essa semana, quer dizer, não sei se foi essa semana, mas foi no programa da Fátima Bernardes, aonde a repórter, ela foi até no Rio de Janeiro, né? Nos barzinhos. E aí tinha um cara sem máscara, né? Todo de boa. E aí a repórter toda paramentada, de máscara, face shield, né? O correto, já que ela iria entrar em contato, né? Falar com outras pessoas. E aí ela perguntando, né? Para o rapaz lá. Devia ter esperando seus 40 anos, por aí. 40 e pouco, eu acho. E aí ela perguntando, né, o que é que ele achava sobre o Covid, os cuidados, tudinho, e ele dizendo que não precisava, né, à toa que ele estava sem máscara, sem nada, né? Que não precisava mais nada disso, não, que a Covid só pega em quem não está bem espiritualmente.
Aí que ele mora com a mãe dele, né, também não tem Covid. Aí a repórter perguntou, mas você já perdeu alguém para Covid? Ele, já, 2 tias. Aí ela perguntou, qual a idade? 70, 80 anos. Aí a repórter, né, tentando reforçar a importância dos cuidados. Ela, mas você não acha que sua mãe com 78 anos está correndo risco? Ah, não, ela não pega, não. Como assim? Ela não pega por quê, meu filho? Qualquer pessoa pode pegar, né? E pela faixa etária dela, o risco dela pegar e acabar vindo a óbito são muito mais altos, né? Então, as pessoas estão brincando, né, com a situação do vírus. Infelizmente, a gente está vendo cada vez mais os números aumentando. A questão é, aqueles que apresentavam sintomas mais graves, né, existia menos conhecimento do que a gente está tendo agora, no início da pandemia. E aí, muitas pessoas vinham a óbito mais rápido. A questão é, como existe, né, mais tratamento, então está sendo possível mais as pessoas ficarem por mais tempo nos hospitais. Só que aí, como está chegando muita gente para ficar internado, os problemas de leito vão ser cada vez piores, né? Então, não se arrisquem, gente, se protejam, se previnam. Até porque os Professora, casos, quem já teve os casos de reinfecção, em algumas situações, elas estão vindo muito piores do que no primeiro caso. Oi, quem quer falar? professora Oi, Gilsandra, Gessandra, pode falar. aqui mesmo em Lucena, infelizmente, o pessoal já não está usando mais a máscara. Tá tudo como Faz, se não tivesse nada acontecido. faz mais ou menos um mês, Gessandra, que eu fui aí em Lucena, que eu sou fotógrafa também, né? Vocês sabem, aí eu fui fazer uma foto e eu só aceitei ir porque foi naquela igreja, Igreja da Guia, eu não lembro agora o nome. Aquela que fica lá no alto, lá em Lucena. Aí, como era, né, um local que não ia ter aglomeração, né, a gente foi no horário, assim, também que não ia ter gente, ficou só a gente mesmo lá. Aí eu fiz as fotos tranquila, mas no caminho, né, na rua, a gente passando, o povo totalmente sem máscara, muita gente no ferry boat sem máscara, e olha que tem as plaquinhas lá, obrigatório uso de máscara, mas eu acho que o problema também é de quem fiscaliza, por que não obriga as pessoas que estão ali de máscara? Aí a gente ficou no carro, né, e porque tem que sair, né, quando tá no ferry boat, ficou bem afastado assim, o máximo possível que dava do pessoal, e sempre 100% de máscara, porque eu não quero correr o risco de me contaminar nem ninguém aqui da minha casa, da minha família. E vocês se cuidem também. Em relação a esse sensacionalismo que a gente vê, né, muitas vezes, o que é que acontece? Acho que vocês já se depararam com situações como essa, né, de estar assistindo um jornal e teve uma tragédia, alguma coisa do tipo, né, e os repórteres vão lá, mete o microfone, né, na cara da pessoa, assim, para a pessoa falar, comentar alguma coisa, né? Então, muitas vezes não se respeita a dor daquele indivíduo, né? E muitas vezes essa questão com a enfermagem também pode acontecer. Até que eu já relatei hoje, né? Às vezes uma pessoa ela pode até ser agressiva, né? Verbalmente falando com você, lhe destratar, mas porque ela está sob muita pressão ali por ter perdido uma pessoa querida, por ter acontecido um acidente, alguma coisa grave com ela, e ela ficou meio desorientada, né? Então, cabe você tentar ajudar aquela pessoa. E é bem assim, né? Será que daria para a senhora chorar olhando para a câmera? Parece piada, né? Mas infelizmente às vezes isso ocorre. Teve até um massacre, eu acho que foi o início do ano passado, numa escola em São Paulo. Acho que foi em São Paulo. E aí os pais, né, porque inicialmente eles viram através da mídia, né, porque foi bem rápido. E aí chegando, todo mundo correndo saber se seu filho estava vivo, porque morreram várias crianças, vários alunos, né, receberam tiros, tal.
E aí, saber se seu filho estava vivo, se tinha sido um dos baleados, se não, alguma coisa do tipo. E aí os pais tudo correndo, né? E a repórter lá, correndo atrás do pai, metendo o microfone na cara. Meu Deus, cadê o bom senso dessa criatura? Né? Se toca, se coloca no lugar do outro. Tudo bem, sua profissão ali é trazer informação, mas existem formas e formas de você fazer isso. Né? Respeitar o próximo deve ser sempre o primeiro, né, ponto a ser colocado. Ainda dentro do artigo 2, falando sobre o sensacionalismo, na linha D, a gente tem que a apresentação em público de técnicas e métodos científicos que devem limitar-se ao ambiente de enfermagem, tá? Então, aquilo que eu também já tinha citado, são técnicas específicas de profissional. Não é qualquer pessoa que pode fazer, então você não pode estar mostrando essa técnica ali para que outra pessoa que seja leigo, ela não queira repetir aquilo, tá? E acabe trazendo consequências à saúde de outros. A veiculação pública de informações que possam causar intranquilidade, pânico ou medo à sociedade. Então, as informações, a gente deve transmiti-las, né, de forma séria, com dados e que não cause pânico, né, que traga sempre orientações, cuidados, como por exemplo, imagine se chegasse, quando chegou a Covid aqui no Brasil, o presidente, gente, chegou um vírus aqui, tá matando todo mundo, corram, fiquem em suas casas. Imagine se fizesse isso, né? Lógico que ia ser um pandemônio. Então, é necessário se ter, né, todo um cuidado ao passar certas informações para que as informações elas não acabem tendo um sentido errado na interpretação e, consequentemente, né, cause medo, intranquilidade entre as pessoas e pânico. Usar de forma abusiva, enganadora ou sedutora representações visuais e informações que possam induzir a promessas de resultados. Então, gente, isso é algo gravíssimo. Por quê? Porque nós somos seres vivos. Você não pode garantir 100% de certeza de um determinado tratamento. Um médico também não pode fazer isso. Por quê? Porque cada organismo é um ser único. A forma que você vai reagir pode ser diferente das 99,9% que reagiram, certo? Então, eu não posso dizer, por menor que seja o procedimento, não posso dizer, é 100% garantido que isso vai acontecer. Não posso, você não pode dar certeza de um resultado. Por quê? Porque nós somos humanos, aquele paciente que vai estar recebendo aquele tratamento, ele pode ter intercorrências que até então você nem sabia que poderia existir, tá? Só para citar como exemplo, o meu avô, ele tinha asma e ele morreu não da asma. E olha que mãe, eu não cheguei a conhecer porque ele faleceu antes, né? Mas mãe que cuidava dele disse que ele tinha crises horríveis de asma. E ele morreu de uma injeção de um tratamento que, na época, em 1980, disseram que era um tratamento novo, uma vitamina, algo que ia fortificar, né, o corpo dele e tal. E aí, ele teve um choque anafilático e morreu da injeção. Então, a gente não pode garantir 100%. Cada corpo, né, vai reagir de uma forma. Existem margens de segurança. Quando essa margem de segurança é bastante alta, então determinados medicamentos, vacinas, elas são colocadas, né, em prática. Mas sempre pode existir ali, né, aquela questão de 1 em 1 milhão. Pode acontecer. No 9º, entende-se autopromoção, a utilização de entrevistas, informações ao público e publicações de artigos com forma ou intenção de angariar clientela, fazer concorrência desleal e pleitear exclusividade de métodos de tratamentos e cuidados. Né? É aquela questão de você, né, querer
dizer que você que consegue esse resultado, só você que faz isso. É bem aquela questão de, olha como eu sou bonzinho, ó, tô ajudando lá fulaninho, né? Quem ajuda, quem faz, não precisa disso, gente. Tá? O que importa é a sua consciência. No momento que você doa para uma pessoa e você precisa estar postando em rede social que você está fazendo, está acontecendo, não sei o quê. Para que isso? Se você é uma pessoa religiosa, né? Você tem que dar satisfação lá a Deus, né? A Jesus, seja lá qual for a sua crença. E ponto. Não precisa estar fazendo isso para se autopromover como sendo bom samaritano. Ai, meu Deus, olha como eu sou boa pessoa. Olha como eu sou ótimo profissional. Olha o que eu estou fazendo. Olha, eu estou ajudando um monte de pessoa que não pode pagar. Tá, ajude, pronto. Para que essa... Ai, olha como eu sou bonzinho. Não, você não é não. Você está querendo aparecer. No artigo 3º, os anúncios de enfermagem deverão conter obrigatoriamente os seguintes dados: nome do profissional, número da inscrição no Corém e categoria profissional. Então, no caso, o nome completo de vocês, o número de registro de vocês do Corém e qual a categoria, se é técnico, né, se é enfermeiro, se é auxiliar. No inciso 1º, profissional de enfermagem somente poderá intitular-se como especialista quando o título estiver devidamente registrado no Corém. Então, se você terminou alguma especialidade, você só pode se... Clênia. Oi? Clênia. Oi? A aula vai até aqui. Até o horário correto, que é 8h10. A gente pegou o horário do professor Fábio. A gente não adiantou o nosso horário? A aula é de 6h30 até as 8h10. Uhum. Tá, ok, obrigado. Tá? Ou você quer que seja até as 10 da noite? Eu me livre. Vixe, Maria, tá tão ruim a aula assim, hein? É, professora, ela quer até as 10 horas. Pode colocar aí até as 10. Tu tá cansada, só tá assistindo, mulher, e eu que tô dando a aula. Ela quer, professora, até as 10. Tá bom, vou ficar só com o Bruno aqui até as 10. Vamos lá. Sim, até me perdi. Sim, em relação à especialidade, você só pode se intitular especialista, vamos supor, em enfermagem obstétrica, se você tiver especialidade comprovado, né, diploma, tudinho, e seja registrado no Corém que você tem essa capacitação, certo? As demais indicações dos anúncios deverão se limitar ao preceituado na legislação em vigor. E aí a gente tem uma situação bem curiosa, gente, aqui, tá? Assim, se você, por acaso, for dar uma entrevista, né, alguma coisa do tipo, sempre colocar, né, seu nome completo, o número do Corém, né, e a categoria lá que você atua. Você só vai poder colocar essa questão da especialidade se tiver, de fato, a especialidade, né, e tiver dado entrada no Corém com o diploma, no caso, especialidade não é diploma, é certificado. E aí a gente tem um parênteses. A própria resolução eu trouxe aqui para vocês, né? O profissional de enfermagem somente poderá intitular-se como especialista quando o título estiver devidamente registrado no Corém. Então, se ele está no Corém, significa que realmente ele fez um curso, né, uma especialidade e deu entrada. Só que olha o que a gente tem aqui. Na resolução COFEM 256 de 2001, eu acho que vocês já se depararam com esta situação. Eu vou dar a minha opinião particular, mas o que vale é o que está aí na legislação, certo? Vocês podem fazer isso, mas eu acho completamente contraditório, tá? Então, na resolução, nesse trechinho da 256 de 2001, diz que o uso do título de doutor tem como fundamento procedimento isonômico, sendo em realidade a confirmação da autoridade científica profissional perante o paciente-cliente. O título de doutor tem por fundamento praxe jurídica do direito consuetudinário, sendo seu uso tradicional
entre os profissionais de nível superior. Fundamentada nos costumes e tradições brasileiras, tão bem definidas nos dicionários pátrios, assegura a todos os diplomados em curso de nível superior o legítimo uso do título de doutor. A não utilização do título de doutor leva a sociedade, e mais especificamente a clientela, a que se destina o atendimento da prática da enfermagem pelo profissional da área, a pressupor subalternidade inadmissível e inconcebível em se tratando de profissional de curso superior. Resumindo, o que é que diz essa resolução aqui nessas palavras ditas agora por mim? Que você só com a graduação, você acabou de se formar, você só tem a graduação. Você pode estampar ali, vamos supor no seu jaleco, né? Porque é um EPI que o profissional usa. Você pode estampar ali no seu jaleco doutor fulano ou doutora fulana. O que é que vocês entendem por doutor? É quem faz Quem faz doutorado. Doutor é uma... Oi. Pode falar. Não. Então, doutor é uma qualificação, né, depois de um aperfeiçoamento profissional, aonde o indivíduo obrigatoriamente tem que ter uma graduação, tá? Tem que ter passado por um mestrado e depois um doutorado. Com algumas exceções, ele pode pular do mestrado direto para o doutorado, tá? Mas aí vem a questão. O mestrado são 2 anos, o doutorado são 4. Se você pular direto do mestrado para o doutorado, são 6. Então, né, seria o mesmo tempo de você ter feito separado. Mas vamos lá. Se a pessoa, no caso de vocês, graduação de enfermagem, são 5 anos, certo? O mestrado, mais 2 anos. Então, aí a gente tem o quê? Já 7 anos de estudo. O doutorado são mais 4 anos. Ou seja, para você ser chamado de doutor dentro da enfermagem, você tem que ter, no mínimo, 11 anos de estudo e formação e capacitação profissional. Aí tem gente que só com a graduação, ou seja, com menos da metade do tempo necessário, estampa ali como doutor. Aí o que eu acho mais interessante é que na resolução diz assim, ó, quem não usa o título de doutor faz com que o paciente ele ache que você é subalterno às outras profissões. E isso é inadmissível. Ou seja, por questões de ego, né, mas por questões de ego, foi criada uma resolução para que seja desqualificada um título de doutor, simplesmente para vocês, entre aspas, não parecerem menor do que os médicos. Porque médico em inglês é doctor, né? E aí, quando vem aqui para o Brasil, né, é médico, mas muitos chamam de doutor. Na verdade, aqui, às vezes você, por exemplo, um advogado, ele acabou de se formar, não tem nem a OAB ainda, ou seja, ele nem pode exercer. Mas tem lá, doutor fulano. Se você for em algumas cidades do interior, só porque a pessoa sabe ler, ou então porque tem um pouquinho de dinheiro, pode nem ter nunca estado na vida, mas porque tem um pouquinho de dinheiro, doutor fulano. Não, gente. Doutor, quem tem vamos dizer assim, o direito de utilizar o título de doutor é quem tem doutorado. Só que no Brasil, a educação ela é tão colocada de lado que até um ponto tão importante quanto uma qualificação, como é o nível de doutorado, ele é colocado de lado para suprir a necessidade de egos de algumas categorias profissionais. Isso vale para, por exemplo, um biomédico também que se forma, tem lá graduação.
Ou então eu acho engraçado sua graduação aí bota doutor fulano. Bota biomédico, bota enfermeiro. Quando bota doutor se você não tem doutorado, eu sempre digo aos meus alunos, se eu encontrar um de vocês recém-formado, né, que eu sei que não teria tido tempo nunca de ter feito um doutorado de 4 anos se você acabou de formar no ano passado, vamos supor. Tem gente que nas fotos da colação, né, ali de final de curso, já compra um jaleco, já bota lá, doutor fulano, nem colou grau ainda, mas já tá com o nome doutor, né? Aí eu digo, ó, eu vou fazer você passar vergonha, porque você não tem o doutorado, tá? Se eu chegar e eu for atendida por você, eu vou chegar, eita, fulano, tu terminou teu doutorado aonde? Tu se formou mês passado? Como é que tu já tem doutorado? Tá estampando aí doutorado? Foi em qual faculdade, hein? Né? Porque não pode, gente. Na verdade, poder pode, porque tem a resolução. Mas não deveria poder. Professora, a senhora falou tanto que agora travou, tá vendo? Vocês estão me vendo ou só a Jusanda que travou? Vocês estão ouvindo, gente? Não, acho que travou geral, viu? Se a senhora vai falar mal, tá vendo? Não, pra mim não travou, não. Pra mim tá bom. Não, deve ser tua internet, Jussandra. Qualquer jeito, o finalzinho depois tu pode assistir, que tá sendo gravado. Então, gente, eu acho que a gente deve lutar para vocês terem, de fato, respeito dentro da categoria de vocês e, de fato, pelo que vocês são. Não estou dizendo que uma pessoa, um enfermeiro com doutorado, ele é melhor do que um enfermeiro graduado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a qualificação do indivíduo, seja ele graduado, especialista, mestre ou doutor, ou pós-doutorado, né, ele só deveria ser estampado se você tiver, de fato, aquele título. Certo? É isso que eu estou querendo dizer. Como eu falei, pela lei vocês podem usar. Se usarem, ok, problema de vocês. Mas se eu for atendida por vocês e souber que vocês não têm doutorado, você estiver estampando doutorado, eu vou fazer você passar vergonha. Certo? As pessoas passam tantos anos, né? Vocês não têm ideia como ter um doutorado, né? Um mestrado já é difícil, ter um doutorado, então, e aí simplesmente se banalizar isso, né? Por isso que temos tantos problemas, né, em relação à educação no nosso país, porque as pessoas banalizam o que não deveria ser banalizado, tá? E aí, considerando que deve ser mantida a isonomia entre os profissionais da equipe de saúde e que o título de doutor é um complemento, ou seja, um plus, quanto à afirmação de um legítimo direito conquistado a nível de aprofundamento de uma prática terapêutica com fundamentação científica, resolve, no artigo 1º, autorizar os enfermeiros contemplados pelo artigo 6, incisos 1, 2, 3, 4 da lei lá do exercício profissional de enfermagem, o uso do título de doutor. No artigo 2º, esta resolução entra em vigor na data de publicação dela. Então, ele fala e fica meio ambíguo, meio se contradizendo, né? Mas, resumindo, o profissional, desde que ele seja formado, ele pode estampar o título de doutor, mesmo não tendo doutorado. Cadê seu diploma? Para vocês verem como é diferente, gente. Quando vocês terminam a graduação, vocês recebem o quê? Certificado ou diploma? Hein, gente? Pessoal, quando vocês terminarem a graduação, vocês recebem um certificado ou diploma? Diploma. Não é o diploma. Diploma. Se vocês fizerem uma especialização, vocês vão receber certificado ou diploma? Certificado. Se vocês terminarem mestrado? Diploma. E doutorado? Diploma. Então, por que parece, né, pela lei, pelo que a gente viu aqui, que se dá mais importância a um certificado do que a um diploma?
Não é meio contraditório? Porque você só poderia usar o título de doutor se você tem doutorado. Só que para você ter doutorado, você tem que ter uma formação, né, que lhe permitiu ter um diploma que comprova que você é doutor naquela área. Mas, como eu disse, ele se contradiz no momento que ele diz que pode usar. Desde que tenha graduação, é enfermeiro, pronto, já pode usar o título de doutor, mesmo não tendo o título de doutor. Então, eu trouxe aqui só para vocês refletirem. Tá lá na resolução, tá? Vocês podem usar se quiserem. Eu não concordo. Eu indico que não isso para que vocês, né, não acabem assim, passando por uma informação a qual vocês não são. Né? Vocês estão dizendo que vocês são uma coisa sem vocês serem, simplesmente por causa de briga de ego entre médico e enfermeira, porque o médico pode ser chamado de doutor e o enfermeiro não pode. Na verdade, o médico também não deveria poder ser chamado de doutor, a não ser que ele tivesse doutorado. Mas aí vem essa questão da tradução, vem essa questão de tradição, né? De que as pessoas, qualquer pessoa formada vai ser chamada de doutor porque se formou. Não, doutor não é porque se formou, doutor é porque tem doutorado. E aí, gente, na próxima semana a gente continua aqui no artigo 4, onde, né, a gente vai falar sobre o que é vetado ao profissional de enfermagem, tá? Já são 8h11, né? Para a Bruna não ficar triste, porque a gente passou 1 minuto da aula. Então, gente... Peraí. A gente encerra a nossa aula agora. Semana que vem a gente continua. Já estamos perto do fim do nosso conteúdo. A gente ainda tem aula 7, aula 8. E vamos falar sobre, mais para frente, né? Acho que na aula que vem já, a gente já vai começar a falar sobre pesquisas envolvendo seres humanos, tá? Então, pontos que são necessários que vocês tenham conhecimento, até porque próximo semestre vocês vão estar em TCC, aí pode ser que vocês, porventura, venham fazer uma pesquisa de campo com pessoas, e aí, ou com dados de pessoas, vai ser necessário que vocês tenham esse conhecimento, tá bom? Mas aí na próxima aula a gente conversa mais sobre isso. Tenham um excelente final de semana, né? Eu sei que ainda não é final de semana, tem amanhã ainda, mas pela proximidade, né? Não é bom a semana, é bom final de semana. Aproveitem, descansem, estudem, se cuidem, tá? Para quem for trabalhar, bom trabalho para todos. E aí, semana que vem a gente se encontra. Fiquem com Deus. Tchau, tchau e até a próxima aula. Tchau, professora. Até a próxima aula. Boa noite. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, professora. Boa.